pessoal, me chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Então, nós vamos conversar sobre a formação dos estados modernos e o mercantilismo. Então, lembra que a gente conversou sobre a Europa, as várias mudanças que estavam acontecendo desde a crise do feudalismo? Pois bem, com a crise do feudalismo, o que vai acontecer? O poder dos nobres e dos senhores feudais vai enfraquecer. A economia, ela que estava ligada às terras, também vai entrar em declínio. Muitas pessoas que viviam no campo vão migrar para os burgos, para as cidades, onde uma nova atividade econômica vai ressurgir. E a gente está falando sobre quem? Pois é, o comércio. Nós já conversamos sobre isso, né? O renascimento comercial, o ressurgimento do comércio e o fortalecimento da burguesia, que são esses comerciantes que vão se dedicar a essas práticas. De um lado, tem a nobreza enfraquecida, querendo manter os seus direitos, manter os seus privilégios, né? De um outro lado, tem a burguesia, que queria o quê? A regularização das atividades econômicas ligadas ao comércio. Então, eles queriam a regularização das atividades comerciais. E por que eles queriam isso, pessoal? Os senhores feudais estavam enfraquecidos, mas eles ainda eram donos dos feudos. Então, para cada vez que os burgueses tinham que comercializar seus produtos nos feudos, eram várias taxas, vários impostos que eles pagavam, de valores diferenciados. Eles eram cobrados até pelas estradas que eles utilizavam. Então, a burguesia não estava querendo que isso acontecesse, porque eles não estavam vendo muito lucro nessa forma de pagamento de impostos. Então era necessário o quê? Uma regularização das atividades comerciais, era necessário o quê? Uma regularização na política, né? Do modo de administrar o território, porque os senhores feudais já não tinham mais tanto poder. As mudanças estavam acontecendo na Europa, então algo tinha que ser feito. Então o que vai acontecer? Nobreza e burguesia vão ter motivos de sobra para poder apoiar o retorno de um rei, o retorno de um monarca que pudesse atender tanto os interesses de burguesia e tanto os interesses da nobreza. E aí que a gente vai ver as mudanças socioeconômicas, ou seja, tanto da sociedade quanto na economia. Ou seja, a sociedade não era mais aquela sociedade medieval, no campo, obedecendo. Eles tinham agora mudado seu modo de vida, seu comportamento. Eles estavam agora nas cidades, né? E econômicas, porque nós não estamos mais nos dedicando somente à agricultura. Nós abrimos as nossas atividades econômicas para as outras fontes, como artesanato e comércio. Sobretudo o comércio, principalmente depois do quê? Saídas cruzadas, que abriu, né, a possibilidade de comércio internacional, ou seja, o comércio que eles poderiam fazer também com o Oriente, certo? Relembrando, qualquer dúvida, dê uma olhada lá nas videoaulas, tá? As consequências das cruzadas e também dessa crise do feudalismo, essa mudança, né, que vai culminar até numa mudança no tempo histórico, ou seja, nós vamos sair da Idade Média e vamos iniciar uma outra parte da história. Nós estamos falando agora da Idade Moderna, beleza? Então, vamos dar continuidade. Então, a Europa, a partir do século XV, né, precisava de transformações políticas. As transformações políticas que nós estamos percebendo, né, os interesses, principalmente da burguesia, em ampliar os seus negócios, ele vai buscar uma aliança com o rei, que vai ter o seu próprio objetivo, que é o que? É centralização política e territorial. É claro que o rei está interessado, esse nobre pertencente a essa família real, ele está interessado em retornar, né, e retomar aí uma liderança política e territorial. Só que olha só, para concretizar essa aliança, a burguesia ela vai oferecer alguma coisa, né? Porque se o rei ele vai atender os meus interesses, eu vou também ter que ajudar o rei, apoiar ele de algum modo. E a burguesia vai apoiar o rei com apoio material. E o rei vai utilizar esse apoio material, ou seja, esse recurso, essas finanças, dinheiro,
para financiar um exército. Lembra que um território forte é constituído também por um exército que possa proteger as fronteiras e talvez, por que não, ampliar esse território numa oportunidade. Mas na formação dessas monarquias nacionais, desses estados nacionais, era primordial o fortalecimento do poder do rei, e isso ele ia ter a partir do apoio político da nobreza e do apoio político também da burguesia, e ele também ia constituir um território forte a partir do momento que ele tivesse um exército que pudesse protegê-los, né? Então, esse apoio da burguesia, essa aliança com a burguesia era muito importante para o rei, e principalmente para que ele pudesse financiar esse exército. Só que olha só, pessoal, do modo, os monarcas eles impuseram sua autoridade sobre a nobreza feudal. Lembra dos senhores feudais? Pois é, eles tinham que se impor, né, para que eles pudessem para que o rei pudesse ser reconhecido por eles, por esses senhores feudais que tinham o poder antes dessa crise do feudalismo. E eles também precisavam impor, o rei, né, a sua autoridade perante a nobreza, porque era muito importante que esses territórios se unissem e todo o poder ficasse centralizado na mão do rei. Era necessário esse apoio político, uma vez que a nobreza não tinha recursos como a burguesia para fazer essa aliança com o rei. Tudo bem? E aí a gente vai perceber a partir do selamento, né, a partir da confirmação dessa aliança do rei entre a burguesia e a nobreza, a formação desses estados nacionais. Olha só esse esqueminha, que ele é muito bacana, que a gente pode perceber, né, como vai ser a formação desse estado absolutista. Aqui tem o rei, né? Aqui tenho as rendas que eu preciso, tenho aqui a igreja, e a gente vai perceber que o apoio da igreja vai ser muito importante, mas sobretudo a igreja tinha receio em apoiar o rei, uma vez que o Papa, né, temia que seu poder fosse diminuído pelo poder real. De um outro lado nós tínhamos a nobreza feudal, e como era importante esse suporte para o rei, tudo bem, porque era apoio político. Aqui nós temos os camponeses, que vão ser submissos ao rei e que vão gerar o quê? Impostos, que vão gerar pagamentos. E esses impostos vai ser importante para o rei, para que ele possa manter todos os gastos do Estado, manter os gastos da nobreza, né? Manter os gastos do exército, manter todos os gastos que era necessário. Ele vai arrecadar esse dinheiro através dos impostos. E aqui eu também tenho a burguesia, que vai oferecer apoio para o rei em troca de impostos. Aqui embaixo eu tenho o artesão, porque se o burguês ele comercializa algo, ele comercializa algo que o artesão faz. Então a gente vê aqui até um esquema de exploração dos burgueses em relação aos artesãos, e os artesãos também dando, né, dinheiro para o rei através do imposto. Então era basicamente isso que acontecia. Todos os súditos obedeciam ao soberano, né? Tanto camponeses, artesãos e burgueses pagavam impostos para o rei. A igreja e a nobreza estavam isentas de impostos, por isso que a nobreza apoiava esse rei para que eles pudessem manter os seus privilégios e seus direitos, e todo o poder centralizado na mão do rei. Vai ser basicamente essa estrutura da formação dos estados absolutistas. E por que eu falo de estados absolutistas? Porque eu vou falar de vários estados que surgiram nesse período. Vou falar da formação do estado inglês, francês, né? Já vimos da Espanha, Portugal. Então cada um vai ter um modo diferente, cada um vai ter sua particularidade. Porém,
a estrutura, né, vai ser muito parecida. Aqueles que trabalham para pagar impostos, os burgueses que vão financiar esses reis em troca, né, da regularização das atividades comerciais, em troca também de um status social, porque isso era muito importante naquele período, e nobres e igreja tentando manter seus privilégios e direitos também, a troca do apoio ao rei. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir. Essa centralização do poder avançou para o que nós chamamos de absolutismo monárquico. O que vocês ouvem, o que vocês pensam quando ouvem em absolutismo? Alguma coisa que é absoluta, né? Então, nesse caso, era o rei que era o absoluto, ou seja, ele concentrava todo o poder nas suas mãos. E aí, quando a gente fala, né, de absolutismo monárquico, a gente está falando de uma centralização política nas mãos do rei que era acima do poder legislativo e acima do poder judiciário, obtendo assim o poder absoluto. Ele tinha o poder absoluto em relação à região. Tudo bem? Só em alguns casos que nós vamos perceber que esse poder absoluto não vai ser tão absoluto assim, ou seja, o poder do rei, em alguns casos, ele vai ser limitado, principalmente o poder do rei da Inglaterra, né, que a gente vai ver mais específico em uma outra videoaula. E vamos perceber também que esse absolutismo vai dar muito certo em outros países, por exemplo, como a França. Um exemplo, o rei Luís XIV, que vai ser intitulado como o Rei Sol, aquele que tem o poder em suas mãos e não pode ser questionado. Tudo bem, pessoal? Até a nossa próxima videoaula.